Olá, bom dia. Terça-feira, 5 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. Entender as consequências, o impacto que uma doença como a Covid-19 pode ter é fundamental para a gente tomar medidas, preparar ações. Ontem, os Estados Unidos atualizaram sua projeção. Até agosto, podem morrer quase 135 mil americanos depois que os estados afrouxaram as medidas de isolamento. E aqui no Brasil, o nosso Ministério da Saúde não divulga projeções. E não chegamos perto da quantidade de testes que muitos países estão fazendo. Não temos projeções nem números reais. Mas uma coisa é certa, a doença é a mesma. O vírus se espalha da mesma forma e o único remédio conhecido até agora é se isolar. Ficar em casa, para quem pode, é claro, ajuda a reduzir a expansão do vírus. Hoje nós reforçamos como a doença atinge mais as periferias e a situação crítica do serviço de ambulâncias em Manaus. A gente recebe a sua dúvida pelas redes sociais. Escreva usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Quem responde hoje são Fabiane Steinbock, infectologista, e Maria de Fátima Marinho de Souza, epidemiologista. A gente ainda está descobrindo muita coisa sobre esse novo coronavírus, mas já se sabe como ele é transmitido com muita facilidade e que o vírus sobrevive em superfícies por horas ou dias. Pesquisadores da Universidade do Estado Americano de Nebraska observaram 13 pacientes infectados e isolados em quartos com banheiros individuais e comprovaram a capacidade de contágio a partir dos objetos. Veja o que eles descobriram. A presença do vírus foi detectada em 65% das amostras colhidas em controles remotos. Em computadores pessoais, tablets, óculos de leitura, o vírus estava presente em 81% das amostras colhidas. Em telefones celulares, o percentual de contaminação foi ainda mais alto, 83%, 75% das mesas de cabeceira e 81% das bordas das janelas do quarto estavam contaminadas pelo novo coronavírus. E nos banheiros, 81% das amostras colhidas foram positivas. Então, quando a gente olha esse desenho aqui no nosso telão, a gente percebe que o risco está por todos os lados. E é sobre isso que a gente começa conversando com a doutora Maria de Fátima e com a doutora Fabiane. Muito obrigado pela presença de vocês duas. Bom dia. Bom dia. Doutora Fabiane, é exagero a gente se preocupar com isso? Quer dizer, a pergunta, na verdade, é: o vírus que está ali naquele controle remoto, por exemplo, ele tem poder de infectar uma pessoa? Ele tem menos poder do que um vírus transmitido como a nossa conversa. Então, quando alguém está com menos do que 1 metro de distância ou 2 metros, isso tem muito mais poder de transmissão. Agora, se alguém que usou esse controle remoto anteriormente tossiu, espirrou, colocou as mãos na frente como um anteparo, depois segurou no controle remoto, deixou aquele controle remoto e saiu, há possibilidade sim de que o vírus permaneça estável, com possibilidade de infecção, de infectar outra pessoa, um pouquinho menor do que esse primeiro exemplo que eu descrevi, mas por até 48 horas. Então, é passível de transmissão em um menor grau do que um outro tipo de interação. Quer dizer, então, acho que a mensagem que fica disso aqui é redobrar os cuidados com limpeza. E como fazer essa limpeza, doutora Maria de Fátima? Eu acho que tem bastante informação, né? Se a gente usar o álcool gel ou mesmo o sabão, lavar bem, né? E remover o vírus. Na verdade, a ideia é remover o vírus da superfície, né? O banheiro tem que ter mais atenção? O banheiro, como diz um ex-professor de epidemiologia, é o lugar mais infectado do mundo. Tá? Então, o banheiro mais que redobrado, né? Nas paredes, o que a gente tem que focar no banheiro? Eu acho que a gente tem que focalizar tudo que você usa, né? Especialmente a privada, né? A descarga, porque se toca muitas vezes ali, né? E aí precisa tomar esse cuidado. Acho que a Fabiane tem várias orientações. Não, a história da doutora Fabiane é ótima, porque ela disse que quando vai em hotel, o que a senhora faz no hotel? Eu limpo. Eu limpo o quarto. Mas especialmente o quê? Então, por exemplo, o controle remoto, eu sempre olhei para o controle remoto não só por conta do Covid. Tem os outros vírus de gripe, o influenza, tudo está ali. E eu falo, com essa alta rotatividade que os hotéis têm, possivelmente alguém acabou de deixar o quarto em 2, 3 horas antes de eu adentrar para me hospedar. Então, o controle remoto, eu olho para ele, eu falo, bom, eu pego um pouco de papel higiênico, o meu álcool gel e passo ali no controle remoto, na cabeceira, no telefone. Então, eu estava comentando isso com o Márcio, porque é um hábito meu de muitos, muitos anos. E não só pensando nisso, mas pensando especificamente em todos os outros vírus que existem, que ficam parados ali.
Um ponto interessante também, que a gente, para não criar tanta neurose em relação a isso, é que quando eu tenho algum fômite, ou seja, algum objeto, o vírus não pula daquele objeto para minha face, nem para os meus olhos, nem para minha garganta. É a minha mão que leva. Então, por mais que eu toque em tudo isso e não higienize essas superfícies, se eu tomar o cuidado de não levar as mãos ao meu rosto, ou então de limpar as minhas mãos depois de tomar contato com esses objetos, estaria bem. Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter realmente, que a gente vai aprender, eu acho, por bem ou por mal nessa pandemia. Não ficar tocando nos locais e mexendo no rosto, principalmente. Vamos atualizar os números mais recentes de Covid-19 aqui no Brasil, números totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Aí está no telão, confirmados 108.932 casos de Covid aqui no Brasil e número de óbitos 7.390. Quase 46 mil pessoas se recuperaram da doença até agora, números do Ministério da Saúde. Aquilo que mais se temia quando o novo coronavírus começou a se espalhar já virou realidade nas capitais brasileiras. Aqui está o número de óbitos também. 17 de março foi a primeira morte. Ontem tivemos 296 registros de mortes, um número bem mais baixo que nos dias anteriores. Perceba só, não que no domingo, porque naturalmente nos finais de semana esse número cai, mas a tendência é que esse número vá subir para compensar essa queda de registros que acontece aos sábados e domingos. E é perceber se a gente vai chegar perto ou não desse patamar que nós tivemos na semana passada. Todos os casos, todos os dias, registrando mais de 400 mortes. Mas, como eu estava falando, já virou realidade nas capitais brasileiras. Os bairros mais pobres são os mais afetados pela pandemia. Nós temos um mapa que mostra a capital paulista. Aí está, na sua tela. As áreas em laranja são as que têm menor índice de desenvolvimento humano, de qualidade de vida e maiores taxas de desigualdade social. No mapa à direita, repare que as áreas mais escuras são onde se registram os maiores índices de morte por Covid-19. Não é difícil perceber as semelhanças entre os dois mapas, onde tem menor qualidade de vida e onde tem mais mortes de Covid-19. Na cidade de São Paulo, a mortalidade chega a ser 10 vezes maior na periferia. E ainda, nas áreas mais ricas de São Paulo, 90% das mortes ocorrem na população acima de 60 anos, considerada de risco. Mas nas periferias, basta ter mais de 40 anos para ser do grupo de risco. E na faixa entre 40 e 44 anos, o risco de morrer é 10 vezes maior na periferia do que nas áreas mais ricas. Temos um mapa também mostrando a cidade do Rio de Janeiro. O mapa mostra que as áreas com maior vulnerabilidade ao coronavírus são aquelas onde se registram os maiores índices de exclusão social e pior qualidade de vida. Nessas áreas em vermelho no mapa, a taxa de mortalidade chega a ser 10 vezes maior do que nas áreas mais ricas da cidade. A gente pode dizer, doutora Fabiane, que esse mesmo quadro que a gente viu em São Paulo e no Rio vai se repetir em outras cidades brasileiras? Quer dizer, áreas mais pobres, áreas mais carentes, é onde teremos mais vítimas da doença? Sem dúvida, eu ousaria dizer que a realidade em outras cidades brasileiras que não do eixo sudeste-sul seria até pior. Por quê? O acesso à saúde, a desinformação, os aglomerados, eu acho que são fatores muito importantes. O exemplo que a gente nota agora, por exemplo, na região norte, em Manaus, eu acho que é um claro exemplo, a gente estava conversando sobre isso, dessa aglomeração e desse problema. Então, a falta de informação é um problema grande. Então, será que essas pessoas estão demorando muito para buscar ajuda no serviço de saúde? Ou será que elas vão ao serviço de saúde e encontram as portas fechadas? Ou pior, não encontram serviços de saúde disponíveis para eles? Ou então, quando eles precisam, vão, encontram serviço de saúde, são atendidos e precisam de um nível de atenção mais prioritária, como, por exemplo, um leito de UTI, eles estão encontrando isso? Será que quando a gente olha essa conta, não tem toda essa cadeia de problemas acontecendo nos diversos níveis? Então, eu ouso dizer que talvez seja até pior em outros estados que não só São Paulo e Rio de Janeiro. E ainda tem a aglomeração, que é mais difícil de evitar numa área periférica, numa comunidade, numa favela, muita gente morando no mesmo apartamento. E ainda tem condições de saúde piores para aquelas pessoas, são pessoas mais frágeis muitas vezes. Isso tem que ser levado em conta também. Tem, elas têm mais fatores de risco, né? Estão mais expostas. Ela já tem uma perda de saúde, já morre antes, né? Se você comparar a média de idade de mortes na periferia, né, nas áreas mais pobres e áreas mais ricas, você já tem uma diferença grande nessa média da idade ao morrer. Pois é, no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, uma área carente, é uma das regiões mais afetadas pelo novo coronavírus. As mortes vêm assolando famílias, como a do Leandro, morador de Nova Iguaçu.
Sábado eu perdi meu pai no Hospital da Posse. E ontem eu perdi meus 2 irmãos. Dizer que essa doença não é... Ela é muito traiçoeira. Pedir a todos que se cuidem, por favor. Se cuidem, usem máscara, só saiam de casa se for muito necessário. Para que não aconteça com a família de vocês o que aconteceu com a minha. Pois é, você viu, o Leandro, ele perdeu o pai e 2 irmãos. Aí vem aquela questão de como a gente isola numa comunidade uma pessoa que tem a doença. A gente sabe que o ideal seria a gente identificar a pessoa que ficou doente e isolá-la. Descobrir os contatos que ela teve e monitorando-os para ver se eles desenvolvem a doença ou não. É possível fazer isso numa comunidade, doutora Maria de Fátima? É com política pública. Você tem que ter política pública. Assim, as pessoas não podem se isolar sozinhas, elas não têm condição. Então, mesmo para os médicos, né? Você recomenda que ele fique em casa porque ele tem sintomas, mas ele está lá, num aglomerado. Então, não tenho hoje uma política que diga, olha, para essas pessoas, nós vamos recomendar, nós temos separado quartos de hotéis, ou construímos, né, algumas instalações em que elas vão ficar e vão ser cuidadas ali. Ou vão ficar, ou são assintomáticos. Eu detectei que é positivo para o coronavírus, eu coloco ali, né? E espero passar esse período, porque senão eu não estou fazendo nada, né? Eu mando ficar em casa, mas eu sei que ali o vírus está se disseminando. Então, assim, o médico fica numa situação muito difícil, né? Porque você vê o problema, você fica impotente diante do problema, né? Tem que ter política pública, gente. Eu não estou vendo ela acontecer. Assim, dá uma tristeza profunda isso, não é? Eu até fiquei comovida, porque a família do meu pai é toda de Nova Iguaçu, né? Eu sou do Rio, eu formei medicina no Rio, a família do meu pai é de Nova Iguaçu. Ontem mesmo minha mãe me ligou e falou, não, já falei com a sua tia, estão todos bem, já falei, mas seu primo está com Covid, seu primo, mas está em casa, está bem. Então, todos estamos sendo atingidos, né? E não tem uma política que diga, olha, para a periferia, para essas pessoas pobres que eu estou nessa política de isolamento, né, confinando em lugares que eu sei, né, que tem um problema de aglomeração enorme e uma insalubridade nesse meio ambiente, né, eu não estou oferecendo nenhuma alternativa para eles, né, e ainda estou retirando deles o ganha-pão. Então, essas pessoas, o que elas vão fazer? Elas têm que encarar a morte de frente, elas não têm nenhum apoio, né? Precisa ter. Né? Essa luta não está perdida, tá? Mas a gente está entregando. Dá tempo ainda? Dá tempo. Tem muito lugar ainda. Se você voltar no mapa, eu te mostro. Dá para ver. Você viu que você tem áreas mais distantes que ainda não chegou lá. Poxa, será que a gente não aprendeu? Será que a gente não pode fazer melhor? Será que nós temos que deixar isso acontecer assim? A sua revolta está muito clara para a gente e, ao mesmo tempo, se a gente não tem política pública, e infelizmente a gente não tem política pública nesse momento acontecendo, porque a gente está vendo essas pessoas adoecerem e morrerem nas periferias, a gente sabe que há iniciativas que estão dando certo partindo das próprias comunidades. Em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, a comunidade montou centros de acolhimento para receber os moradores que têm a doença. Num lugar em que as famílias dividem espaços tão pequenos, é uma forma de evitar que o vírus se espalhe. Nós temos imagens disso. Os centros de acolhimento funcionam há uma semana em 2 escolas estaduais que foram adaptadas. 5 moradores estão lá em quarentenas recuperando a doença. Eles contam com alojamento, 5 refeições diárias, acompanhamento médico e psicológico. A comunidade conseguiu montar os centros em parceria com a iniciativa privada. E agora, voltando aqui para os mapas que a gente tem aqui, mostrando exatamente essa questão da desigualdade que a gente percebe no Rio de Janeiro, especificamente, como a senhora falou. Os casos não se espalham da mesma forma, né? Não, mas se você perceber, posso ir ali? Não porque o seu fio está solto, mas a Zona Oeste, por exemplo, é a mais castigada ali. Ela é mais pobre, não é? Uhum. Mas aqui tem mais mortes. Essa área aqui, que é essa área que emenda ali na Restinga de Marambaia, eu conheço bem essa área, Sim. Meu pai era militar, então eu conheço bem. Essa área aqui, ela provavelmente tem mais mortes. É que não, se você for olhar o excesso de mortes ali, você vai observar. Se você olhar a morte suspeita, você vai observar que não está confirmado o caso. Mas é impossível essa área estar assim.
se você olhar aqui, essa área que está em amarelo, que é a Barra de Guaratiba, que é uma área ali mais até de recente invasão, né? Ela é uma área silenciosa, que a gente chama. E você tem outras áreas silenciosas. Quer dizer, aquele amarelo entre os dois vermelhos... Sim. Isso é uma área silenciosa. Ali tem caso, com certeza. Quer dizer, além de tudo, a gente ainda tem a subnotificação. Porque você o que dificulta ainda mais a gente rastrear. Você tem o problema do teste, né? E aí a demora também, às vezes é colhido, mas demora. E depois ele é confirmado ou não. Mas assim, você já tem a suspeita ali. Então você já tem que trabalhar com essa informação. Porque a gente sabe dos suspeitos. É bem característico o quadro da pneumonia causada pelo coronavírus, né? Então, essa suspeita já me leva ali a trabalhar nessa área. A gente já falou da situação difícil nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, as suas periferias, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, de Manaus. Em Manaus, a gente tem visto hospitais lotados, o desespero de quem precisa de atendimento médico por lá. A pandemia está sobrecarregando também o serviço de ambulâncias do SAMU. Sobre esse assunto, eu converso agora com Eduardo Fernandes, ele é médico socorrista do SAMU, lá em Manaus. Doutor Eduardo, bom dia para o senhor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Essa situação está afetando o atendimento das pessoas com Covid-19, mas também em outras doenças, não é isso? Bom dia, Márcio, bom dia a todos, obrigado. Exatamente. O que nós temos visto na nossa prática é que as pessoas que estão evoluindo para óbito, não necessariamente elas têm esse quadro típico da síndrome gripal, com a febre, com a tosse, com a dor no corpo. Mas, em muitos casos, os pacientes e os seus acompanhantes preferem que esse paciente não procure o serviço de saúde com o receio de, durante o atendimento, ele adquirir a doença aos familiares. E isso daí, essa demora no atendimento também acaba evoluindo com esses sinais de gravidade e quando o SAMU é acionado, em muitos casos, já é tarde e o paciente já evoluiu com parada cardiorrespiratória, e isso tem acontecido com bastante frequência. E muitos colegas infectados também, doutor Eduardo? O senhor conhece muita gente que infelizmente pegou a doença no serviço? Certamente, temos colegas todos que atuam na ponta, tanto médicos como enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, que já se encontram no momento afastados, alguns deles, inclusive, já retornando da quarentena nos últimos dias, mas que isso também acaba por determinar uma sobrecarga no nosso serviço, levando em consideração que os profissionais que permanecem no serviço acabam tendo que absorver essa demanda aumentada do atendimento com um reduzido efetivo. E só para a gente entender, doutor Eduardo, vocês na ambulância ficam pingando de hospital em hospital buscando leito? É assim que funciona? Não tem uma central de regulação que leva vocês direto para aquele hospital? Está tudo lotado? Na verdade, sim, essa central de regulação ela existe e é ela que tenta organizar esse fluxo. O que acontece é que, em muitos casos, levando em consideração que a porta de entrada já está sobrecarregada pelas salas de atendimento, né, a indisponibilidade de leitos, de saída de oxigênio, mesmo com esse contato com a central de regulação, a gente continua atendendo aquela demanda que não tem como fazer parte dessa organização, porque é uma demanda espontânea, né? O paciente não tem como ligar para o hospital e perguntar se no hospital tem um leito disponível. Ele liga para o SAMU e o SAMU vai buscá-lo em casa, porém, quando chega no hospital, infelizmente, a gente tem encontrado essa dificuldade, em muitos casos, de encontrar um leito disponível, uma saída de oxigênio, que seja, e o que nós tentamos fazer, da maior parte das vezes, é deixar o nosso material para que aquele paciente possa permanecer com vida ali, até que seja disponibilizado um leito, encontre um outro leito num outro serviço para que ele seja transferido. Quer dizer, o equipamento da ambulância fica servindo para o hospital manter a vida daquela pessoa ali. Que situação difícil. Eduardo Fernandes, médico socorrista do SAMU, conversou com a gente direto de Manaus. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelo seu trabalho. Boa sorte para o senhor aí em Manaus. Se a gente fala de Manaus, a gente pensa sempre nas notícias mais difíceis, mas tem boas notícias vindo de lá. O professor Janer Alves mora em Manaus. A gente sabe como o coronavírus está pressionando a saúde pública, mas ele conseguiu vencer a Covid-19 e faz um apelo para que todos fiquem em casa. Eu acredito assim que, com muita oração que fiz, os amigos, familiares também fizeram, pela minha melhora, porque eu estava muito mal mesmo. Acho que tudo isso ajudou na melhora e por ter vencido a doença. Então assim, eu peço a vocês que se cuidem, usem máscaras,
se higienizem, cuidem dos seus familiares, não saiam de casa, fiquem em casa. Porque aqui em Manaus está um agravo alarmante de mortos. A saúde aqui está um caos total. Então eu espero que com esse vídeo ajudem muitas pessoas a se cuidar, se prevenir, porque a vida só é uma, ok? Então fique em casa, pessoal. Que recado importante. Muito obrigado pela sua mensagem. Vamos responder as primeiras perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Pergunta da Júlia. Se eu lavar a máscara de pano, lavar bem, posso emprestá-la para outra pessoa usar? O ideal é que a máscara seja um instrumento pessoal. Então, o ideal é que cada um tenha a sua. O Fernando faz uma pergunta aqui também sobre máscara. Recebi uma mensagem no celular que dizia que o uso prolongado da máscara produz hipóxia. O que é isso? É verdade? Não, hipóxia seria a falta de ar, né? Você reduziria com a máscara, mas não causa. Incomoda, mas não chega a esse ponto, né? Não causa hipóxia, não. Pergunta do João. Minha amiga morreu de Covid-19 e tive contato com ela há cerca de 1 mês. Preciso fazer o teste? Não, a gente sabe que 14 dias é o limite para que a gente tenha... Tem casos que vão até 1 mês, mas 14 dias é o suficiente. Então, no caso dela, a resposta seria não. Desculpa. Pergunta da Lela. Se ao lavar corretamente as mãos eu mato o vírus, por que preciso colocar a máscara de molho? Não bastaria lavá-la muito bem com água e sabão? Como é que se lava a máscara? Você coloca água sanitária, um desinfetante, né? Deixa de molho com sabão, uns 30 minutos. Isso é para garantir, gente. Assim, você pode, mas é melhor você fazer uma asepsia melhor, né, na máscara. E essa com água sanitária seria 1 litro de água normal para uma colher de sopa de água sanitária? Pode ser menos porque a máscara é pequena, não sei que você vai lavar muitas. Entendi. Né? Mas tenha mais cuidado, já que é seu equipamento pessoal, né? Proteção é isso. Pergunta da Ana. Passei por vários aeroportos da Europa. Estou no 4º dia de quarentena. Devo fazer algum teste ou tomar algum remédio, mesmo sem sintoma? Não. Agora, o ponto principal da pergunta dela é que realmente as pessoas têm que tentar ficar em casa. Então, ela passou por vários aeroportos. Pode ser que ela ainda venha adoecer, mas nesse momento, eu acho que o importante para ela é fazer quarentena. Entendi. Porque ela ainda pode vir a adoecer e pode estar numa forma assintomática, e a gente sabe que as formas assintomáticas também transmitem o vírus. Exato. Então, o mais importante para ela é ficar isolada em algum ambiente da casa dela, se possível. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras perguntas no nosso combate. Até já. Os números da Covid-19 mostram que as mulheres têm formas mais brandas da doença e que, mesmo em quadros graves, morrem menos que os homens. Cientistas americanos estão investigando se os hormônios femininos teriam papel nessa resistência maior ao vírus. Médicos de Long Island, Nova York, começaram a tratar pacientes com estrogênio para tentar fortalecer o sistema imunológico deles. Uma tentativa semelhante começa em Los Angeles com um outro hormônio feminino, a progesterona, que tem propriedades anti-inflamatórias. Cientistas já observaram que mulheres grávidas que têm altas taxas de progesterona e estrogênio tendem a ter formas leves de Covid-19. Mas outros advertem que a explicação para a resistência maior das mulheres pode não ser hormonal. Isso porque mulheres mais velhas, já na menopausa, também são mais resistentes ao novo coronavírus, apesar da drástica redução nos níveis de hormônio. Vocês aqui na experiência de vocês nos hospitais têm visto mais homens também infectados? Parece que na Itália a diferença era enorme. Muito mais homens infectados e morrendo do que mulheres. Aqui a gente já percebeu isso? Eu acredito que não, até porque a gente não tem uma uniformidade dos dados no Brasil inteiro. Então, a gente tem dados de hospitais, mas a gente não tem essa uniformidade de dados pelo país todo. É uma observação interessante, neste momento de uma doença nova, na qual a gente está aprendendo desde janeiro até agora, é muito pouco tempo, se a gente olhar a linha do tempo em medicina,
Toda observação é válida, mas tomar isso como uma regra merece reserva. Entendi, é perigoso. O que a senhora acha, doutora Maria de Fátima? Bem, os dados que nós temos, que são aqui do Serviço de Verificação de Óbito, que fica na Faculdade de Medicina da USP... Aqui em São Paulo, isso? Em São Paulo. 60% dos óbitos confirmados por Covid são de homens. Outros países mostram também, a China acho que foi o primeiro a mostrar, né, que tinha mais homens morrendo pela Covid que mulheres. É uma questão que a gente ainda está em debate, mas a gente sabe, primeiro, que os homens morrem mais que as mulheres em todas as faixas etárias, tá? Inclusive desde ao nascer. Né? Ao nascimento, há uma discussão se realmente os bebês do sexo feminino têm mais resistência a infecções que os bebês do sexo masculino. Tanto, por exemplo, o mal súbito, né, que o bebê dorme e morre durante a noite, é mais frequente entre meninos que meninas. Né? E se você olhar todas as faixas etárias, né, de morte, são mais homens morrendo. Quer dizer, a discussão da Covid, então, está se expandindo para... Eu acho que ela só repete um padrão que a gente já vinha observando. Em parte, esse padrão do que a gente vê, por exemplo, para a doença crônica, é porque as mulheres se cuidam mais. Elas vão mais ao médico, elas prestam mais atenção nos sintomas. E os homens, eles menos, né? Ele, para ir a um médico, ir a um serviço de saúde, ele, como eles mesmos dizem, tem que estar morrendo, não é? Aí, no caso da Covid, como ela se instala muito rápido, a pneumonia grave, né? Se você for, quando estiver morrendo, realmente vai morrer, né? Em várias cidades, o uso de máscaras já se tornou obrigatório. No estado de São Paulo, isso passa a valer na próxima quinta-feira. Mas mesmo que não exista uma lei determinando isso, se precisar sair de casa, o nosso conselho é: vá de máscara. Você se protege e protege também os outros. Olha o recado do doutor Paulo Chapchap. O uso de máscara em ambientes coletivos é fundamental para proteger você mesmo do contágio e proteger os outros de um possível contágio a partir de você. A máscara é, para esse novo tempo, o que o cinto de segurança foi quando nós o implantamos. As pessoas tinham dúvidas e, ao longo do tempo, a gente entendeu que cinto de segurança salva vidas. O que eu tenho para dizer para vocês é que máscara salva. Máscaras salvam vidas. Palavra de especialista. Não tem desculpa para não se proteger. A gente já ensinou a fazer máscara aqui no estúdio, usando um lenço, um pedaço de pano qualquer. E tem as que são feitas por costureiras que estão aproveitando para ganhar um dinheirinho nesses tempos de crise. 2 empresárias do Rio de Janeiro criaram até um site para unir compradores e vendedores de máscaras. Mais de 350 artesãs estão cadastrados nesse site e a gente tem ele exatamente ali no nosso telão. Olha só, você tem um mapa, vamos botar o mapa do Brasil inteiro para vocês verem como é que dá para ver. Cada pontinho desse vermelho é uma pessoa que faz máscara. Então, se a gente começa a aproximar uma das 110 cidades que tem aqui, em homenagem à doutora Maria de Fátima, carioca como eu, vamos chegando aqui perto do Rio de Janeiro, a gente está vendo ali Nilópolis, região da Baixada Fluminense, a gente vai chegando aqui no Rio de Janeiro e vai vendo os pontinhos, identificando que pessoas fazem as máscaras. O site estimula a produção de artesanato e roupas a partir de materiais reaproveitados. E costureiros ou artesãos que produzem máscaras podem se inscrever para encontrar novos clientes. O endereço, se você puder anotar, está na tela: www.rediasta.com.br. Agora, a doutora Fabiana estava falando aqui uma coisa interessante. Para algumas categorias profissionais, só a máscara não basta. O ideal seria mais proteção. Dá exemplos para a gente, doutora Fabiana. Quando a gente usa uma máscara de pano, ela muitas vezes, claro, é a solução que nós temos e isso está ótimo. Mas muitas vezes ela não se adapta perfeitamente como uma máscara cirúrgica. Quando a gente olha a máscara cirúrgica de uso hospitalar, como o doutor Paulo estava usando, ela tem um ferro aqui, um alumínio, né? E adapta perfeitamente. Então, a máscara de pano, ela fica com um vão. Então, vamos imaginar a situação de uma caixa de supermercado que está sentada, registrando os seus produtos, está com aquela máscara, nós estamos mais altos do que ela, conversando com ela. Então, o ideal para essas pessoas nesse tipo de trabalho seria usar aquele protetor, aquele escudo facial, chamado face shield em inglês, e que também pode ser feito em casa de forma caseira, porque a gente precisa de uma barreira mecânica, a gente só precisa de uma proteção
para que aquele perdigoto, aquelas gotículas que saem da nossa boca quando nós falamos, não atinja a face da pessoa. Lembrar que mucosa ocular é importante também. Então, a máscara nos protegeu a boca e o nariz, mas ainda ficam os olhos para quem não usa óculos. Então, que para alguns trabalhadores, em farmácias, nos serviços essenciais que estão abertos nesse momento, seria um equipamento de proteção para o trabalho muito bom. E a gente sempre fala também, a máscara de pano é uma barreira a mais, mas sem esquecer, né, doutora Maria de Fátima, os cuidados básicos com a higiene, evitar aglomeração. Quer dizer, a máscara, eu já falei 50 vezes, mas eu sempre me repito porque eu acho que é importante. A máscara não deixa ninguém invencível. Não, né? Não contra esse vírus, né? Mas ajuda bastante a combater, é importante. Se todo mundo usar, nós vamos reduzir a transmissão, então usa. E aqueles cuidados que a gente sempre fala, né? Quer dizer, lavar a mão muito bem antes de botar a máscara, quando manuseá-la sempre pelo elástico. Que outra dica importante que a senhora percebe que as pessoas estão esquecendo na hora de usar máscara? Pela sua experiência de olhar nas ruas. Não, eu acho que o que você tem que prestar atenção é o tempo de uso da máscara também, né? Ela não tem uma duração de um dia inteiro. Então, quando ela começar a ficar úmida, realmente você tem que trocar. Então, você tem que ter mais de uma máscara para usar. Por exemplo, se você vai ficar mais tempo fora de casa, aí você tem que levar mais de uma. Assim que umedecer, você tem que trocar. Porque ela não é mais eficiente, não protege mais. Não, ao contrário, ela pode causar mais problemas ainda. Márcio, uma cena comum que eu tenho visto Claro. São as pessoas abaixarem a máscara para falar no celular na rua. Mais comum. Então, as duas coisas não são boas. Uma, quando você sai de casa com a máscara, quanto menos a gente falar, o que vai ser bastante difícil para o nosso hábito de brasileiros, falar menos, inclusive o meu, falar menos na rua, porque quando a gente fala, nós expelimos muito mais perdigotos do que quando a gente só respira. E nunca baixar a máscara, nem para se fazer comunicar melhor com a outra pessoa. Isso é um erro. As pessoas abaixam a máscara para conversar com o outro. É ali que está o perigo. Então, não abaixar a máscara de forma alguma, acondicionar a máscara corretamente depois do uso e evitar conversar em público com muita frequência. Então, sair com um telefone na mão, falando com a máscara abaixada. Você está soltando aquele perdigoto pelo caminho todo que você está passando. A senhora falou do acondicionar bem a máscara. Eu me abaixo aqui para pegar. Eu uso a máscara antes de entrar no ar. Aqui no estúdio agora eu tiro a máscara, mas deixo dentro desse papel. Tá certo? Perfeito. Quer dizer, ela está isolada aqui, está protegida, acabou o programa, é só abrir, pegando pelo elástico de novo e colocando a máscara. Isso, agora que você tocou na máscara, você tem que... Toquei no elástico. No elástico, mas o ideal é que todas as vezes que você tocar em alguma parte, estou pecando pelo excesso de zelo, que você higienize as mãos. Então, agora que você tocou, seria bastante interessante, até pelo papel que está aí, você passar o álcool gel. Pronto, já está aqui. Eu falei isso aqui porque você certamente já reparou nos nossos telejornais que os nossos repórteres passaram a usar máscaras nas ruas. É uma mudança que a gente está explicando desde ontem no Jornal Nacional. Antes, todo mundo das nossas equipes na rua usava máscara o tempo todo. O repórter também. Ele só na hora de aparecer na televisão, com o microfone na mão, que ele tirava a máscara. Sempre longe de qualquer aglomeração. A nossa preocupação era que a voz ficasse clara, que não atrapalhasse a compreensão do que ele estava falando, não provocasse nenhum estranhamento do público. Mas agora, o estranho é não usar a máscara. Só os repórteres que estão em casa ou que aparecem no estúdio, como no meu caso, um ambiente controlado, só essas pessoas podem ficar sem máscara. Acabou o programa aqui, por exemplo, no meu caso. Acabou o programa, eu vou direto colocar a minha máscara. E assim como as máscaras, o álcool em gel passou a ser item indispensável na vida dos brasileiros. Mas para evitar a contaminação pelo coronavírus, tem gente exagerando no uso do álcool, seja ele álcool gel ou álcool líquido. Por exemplo, passando álcool no corpo todo. O risco de uma queimadura provocada pelo álcool é muito grande. Sobre isso, eu converso agora pela internet com o cirurgião plástico José Adorno. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Doutor Adorno, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. O álcool líquido era proibido, voltou agora ao mercado para facilitar a limpeza no meio dessa pandemia. E já aumentaram os casos de queimaduras pelo uso do álcool? O senhor já tem registro disso? Sim, nós estamos desde o início acompanhando, desde que a Anvisa teve que liberar a exposição de venda ao álcool para combater o coronavírus, nós temos acompanhado no serviço de queimado. Então, verificou-se um aumento de 2 a 2,5% em alguns serviços, mas nós temos acompanhado isso em mais de 35 serviços de queimados no Brasil. Hoje, nós já fomos comunicados atualizando essa tabela, de
quase 180 pacientes que foram queimados por álcool utilizando. Esses são pacientes internados, não são todos os pacientes atendidos. E nós estamos verificando um aumento pelo uso inadequado do álcool gel. Isso é que é importante a gente realçar. Vamos destacar qual é o problema então, doutor. Tem gente que está passando álcool gel, eu nem digo no corpo inteiro, que é óbvio que não é necessário isso, mas pelo menos na mão e vai direto para o fogão? Qual é a história que o senhor conta para a gente? Na verdade, o que é correto usar o álcool gel em pequenas quantidades, especialmente quando se sai de casa, para que você faça a higienização das mãos e você não tenha água e sabão. Em casa, o recomendado, o mais seguro, é utilizar o álcool, utilizar a água e sabão. Quando você vai sair de casa, você usa o álcool gel. O que acontece é que as pessoas estão usando o álcool gel em casa e não têm o cuidado de não chegar perto do fogão ou perto de uma chama ou qualquer agente incinerante, né, que possa causar a queimadura. E mais do que isso, nós temos verificado um uso completamente inadequado, passando álcool no corpo todo. Isso não é recomendado de forma nenhuma, isso não é preciso. E isso tem causado queimaduras muito extensas e que é atípico. Isso nunca aconteceu antes no nosso serviço de queimado, exceto por outros motivos, né? Motivos psiquiátricos e tudo mais. Mas as pessoas chegarem com o corpo todo queimado porque usou álcool no corpo todo, então passou na face, isso realmente é surpreendente, isso denota uma falta de comunicação realmente na utilização do produto de maneira segura. Doutor José Adorno, é uma informação tão importante que está passando, porque é um dos momentos mais traumáticos da minha carreira. Quando eu fui fazer uma reportagem uma vez no Hospital de Queimados, aí no Rio de Janeiro, no Hospital do Andaraí, que é referência para queimados, é terrível. Você ouve os gritos das pessoas sendo tratadas e é assustador. Quando essa lei proibiu a venda de álcool líquido, eu fiquei muito feliz por conta disso, mas agora a gente entende a necessidade de aumentar a higiene, mas é preciso aumentar também os cuidados com o álcool líquido em casa. E o senhor bem disse, em casa, use água e sabão para limpar a mão. Deixe o álcool em cima do armário, isolado ali, para aquela limpeza mais difícil. Doutor José Adorno, presidente... Outra recomendação importante que eu gostaria de fazer é a utilização do álcool para a limpeza das superfícies. Nós temos a alternativa de usar a água sanitária, claro, o hipoclorito diluído, né? Isso também é uma medida sanitizante importante. Ótimo. E que evita esses acidentes muito traumáticos. A queimadura é o pior trauma a qual o ser humano pode sobreviver. Então é importante que a gente use isso adequadamente. José Adorno, da Sociedade Brasileira de Queimaduras, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia para o senhor. Vamos direto para o nosso telão responder as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Olha a pergunta da Tina. Meu vizinho trabalhou o dia todo, chegou em casa e deixou a máscara pendurada do lado de fora para usar no outro dia. Qual a chance dele se contaminar e qual o risco para nós vizinhos? A máscara, o ideal seria que ele trouxesse para dentro de casa. Então, chegou em casa, tira, coloca dentro do saquinho plástico, leva a máscara para lavar com água e sabão e pronto, não precisa deixar do lado de fora. Não tem risco de alguma coisa voar dessa máscara para um vizinho, então o vizinho não corre risco. É mais a higiene da própria pessoa que deixou a máscara pendurada do lado de fora. Porque não vai limpar essa máscara e ficar ali ao léu sozinho, né? Não. A pergunta do Heraldo, tem que lavar a máscara. Há 20 dias tive os primeiros sintomas, mas ainda sinto um pouco de cansaço e dor nas costas. Devo fazer o teste? Se eu tiver infectado, ainda posso estar transmitindo a doença? 20 dias. Olha, todos os estudos mostram que 14 dias seria o suficiente em termos de quarentena para... né, e você não estaria mais infectando. Provavelmente esses sintomas são por causa da doença, né? Em relação ao teste, eu acho que é importante ressaltar que tem muita confusão em relação ao teste. Os testes, eles se tornam positivos, não em todo mundo, principalmente depois do 10º ao 14º dia de sintoma. Mas os testes, eles não são a nossa melhor ferramenta, esse teste chamado sorologia nesse momento. Porque se der negativo, não significa que você está livre da doença e se der positivo, também, porque pode ter cruzado com outro agente. Os testes, eles têm que ser usados de forma bastante coerente, então eles não são, vou testar, não tive, estou livre. Tem que tomar cuidado com a questão do teste, como um passaporte de que estou livre. Nossa, tinha uma pergunta aberta aqui, eu perdi agora. Bom, deixa eu fazer a pergunta do Flávio. Como é que eu posso identificar um álcool gel falsificado? Tem alguma dica prática? Eu não sei dizer. Eu também não.
O ideal é comprar em lojas sérias, talvez, né? Farmácias, supermercados. Eu acho que essa pode ser uma dica boa, mas no começo tinha muita gente vendendo álcool gel falsificado que estava faltando no mercado. É bom ter atenção, realmente, a pergunta do Flávio era boa. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. Dez horas e 36 minutos, hora do noticiário internacional. O novo coronavírus já matou mais de 250 mil pessoas ao redor do mundo. E o afrouxamento das medidas de isolamento social nos Estados Unidos pode levar o país a quase 135 mil mortes até agosto. O número é o dobro do previsto em meados de abril pelo mesmo Instituto de Avaliação e Métricas de Saúde da Universidade de Washington, que serve de base para o governo americano. A nova projeção leva em conta a decisão de 31 estados de retomar as atividades a partir da semana que vem. O governo dos Estados Unidos deu 10 dias para as empresas que vendem testes de anticorpos comprovarem a eficácia dos produtos. Caso as companhias não enviem as informações solicitadas, os testes serão retirados de circulação. A medida foi tomada depois que um estudo mostrou que apenas 3 de 14 testes avaliados apresentavam resultados confiáveis. O Reino Unido ultrapassou a Itália e agora registra o maior número de mortes na Europa. São mais de 32 mil óbitos. Os números colocam mais pressão sobre o primeiro-ministro Boris Johnson, que demorou a tomar medidas de isolamento. Em breve, a Rússia pode se tornar o epicentro mundial da Covid-19. Os números não param de crescer por lá. Atualmente, estão no patamar de 10 mil novos casos por dia. O presidente Vladimir Putin disse que o pico da doença não ficou para trás e que o país está prestes a enfrentar uma fase nova e ele chamou de cansativa da pandemia. E na Índia, depois de relaxar a quarentena, o governo anunciou a criação de um imposto de 70% sobre bebidas alcoólicas. A ideia é desencorajar as pessoas a se aglomerarem nas vendas e também nos mercados. O imposto sobre o álcool é uma das principais fontes de arrecadação do governo. A Índia registra mais de 46 mil casos confirmados, com 1.568 mortes. Por enquanto, o melhor remédio para combater a Covid, além de ficar em casa e lavar bem as mãos, é procurar informação de qualidade, saber diferenciar o que é fato do que é fake. E a Clara Velasco todo dia chega com a gente aqui para mostrar o que o G1 apurou para a gente. Clara, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Márcio, ontem eu falei aqui de um golpe, de que a Petrobras estava distribuindo combustível de graça para as pessoas, o que não é verdade. Hoje eu vou começar falando de uma história bem parecida com essa. A mensagem diz que as pessoas que estão tendo problemas financeiros, perda de renda por causa da pandemia, podem solicitar uma cesta básica gratuita através do programa Brasil Sem Miséria. Aí, junto com essa mensagem, tem um link que a pessoa, teoricamente, tem que entrar, fazer o cadastro para receber essa ajuda. Mas, gente, não clica, porque isso também é golpe, então não compartilhe essa mensagem. O Ministério da Cidadania diz que a mensagem é falsa e que todas as divulgações oficiais são feitas no site do próprio Ministério. Vale dizer que a pasta tem programas de distribuição de cesta básica para populações vulneráveis, mas isso não tem nada a ver com essa mensagem falsa que a gente está falando aqui. Tem também outra história, no Pará, que está deixando muita gente assustada. São uma série de fotos de medicamentos que podem ser usados no tratamento da Covid, mas aí tem uma mensagem que diz que o governo do estado está trancando esses remédios em galpões, enquanto as pessoas seguem morrendo sem tratamento. Mas, gente, isso também é fake, é falso. A Secretaria de Saúde do Pará diz que não é verdade que os remédios estão presos em um galpão e que, inclusive, eles já foram distribuídos nos hospitais do estado. O governo aproveita para falar que compartilhar mensagem falsa é crime e que, por isso, as pessoas não devem tomar esse tipo de atitude. Márcio. É crime, é sempre bom lembrar disso. Clara, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã. Aqui no telão, as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. E a pergunta que eu queria procurar, que da outra vez, eu achei aqui, ó. Pergunta do Antônio. O que eu devo fazer no banheiro da empresa em que trabalho? Limpo a cabine e a privada com álcool todas as vezes que for usar? Doutora Fabiana, a senhora que vai no hotel e limpa o telefone, o controle remoto do hotel. Faz o quê?
Então, não dá para cada pessoa que for usar fazer uma limpeza no banheiro. O ideal é que haja a limpeza do banheiro com frequência, estabelecido pela empresa, mas o mais importante, o imbatível, é lavar as mãos. Então, se você for ao banheiro, o que você tem que fazer depois é higienizar muitíssimo bem as suas mãos. Lembrar de lavar por pelo menos 20 segundos com água e sabão. E depois ainda, se tiver disponível, passar o álcool gel. Ótimo. Pergunta do Rogério. A perda do olfato obrigatoriamente vem acompanhada da perda do paladar? Olha, e nos estudos que eu vi, na realidade não vi nenhum artigo publicado, mas vi dados dos Estados Unidos, de Nova York, tá? Tem uma associação grande entre perda de olfato e perda do paladar. Pelo menos nos dados que eu vi de Nova York. Os dois juntos? Os dois juntos, mas não tem nenhum estudo ainda discriminando. Nós estamos começando esse tipo de estudo, né, fazendo esse tipo de pergunta agora e nós vamos ter uma clareza maior. É um sintoma que está aparecendo cada vez mais, a gente percebe nos depoimentos, por isso é bom ficar atento, né? A pergunta da Letícia agora. Meu pai tem doença de Parkinson. Ele é do grupo de risco? Quais cuidados tomar? A doença de Parkinson em si não apareceu como um fator isolado. Agora, imagino que o pai dela deva ser idoso e por este motivo ele ele é pessoa de risco. Entendi. Bom, gente, o nosso combate termina aqui. Eu agradeço muito a doutora Maria de Fátima Marinho de Souza e a doutora Fabiane Steinbock. Muito obrigado pela presença de vocês e pelos depoimentos, principalmente, aqui no nosso programa. Se você quiser rever nossas reportagens, é só ir ao Globoplay. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes e a gente volta amanhã às 9h50. Até lá.